A Escola Municipal Professor Itamar de Souza Brito foi inaugurada no dia 16 de maio de 1994. Na época, o prefeito de Teresina era o professor Raimundo Alferraz e o secretário de Educação era o professor José Reis. Ao longo desses 30 anos, a escola tem prestado relevantes serviços às comunidades local e circunvizinhas. O objetivo deste documentário é mostrar resultados, abordando também a evolução estrutural e os projetos que têm sido desenvolvidos na escola. Itamar de Souza Brito nasceu em Amarante, no Piauí, em março de 1923. Em Teresina, estudou na Escola Estadual Zacarias de Góes, do Liceu Piauiense. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Piauí e em licenciatura plena em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Fez pós-graduação em Planejamento Educacional e mestrado em Educação na área da concentração. Fez vários cursos nos Estados Unidos e participou do programa sobre Organização e Administração Escolar na Universidade de San Diego, na Califórnia. Como professor e técnico da educação, realizou significativos trabalhos em prol da educação no Piauí. No Brasil, participou de seminários, encontros e conferências na área da educação. Publicou os livros Perspectiva Histórica do Conselho Estadual de Educação, em 1986, Memória Histórica da Secretaria da Educação, História da Educação do Piauí, em 1996, e História dos Batistas no Piauí, em 2004. Itamar de Souza Brito faleceu em Brasília, em janeiro de 2011. A escola, aquela escola acanhada, não tinha nem calçamento na porta da escola. Nós tínhamos salas, todas elas não climatizadas, nem forradas, nem com lâmpadas LED, apenas um ou dois ventiladores aqui e acolá, mas uma escola muito acanhada. Com o passar do tempo e com as buscas, com os pedidos, solicitações diárias, a gente foi conseguindo. A escola contava com praticamente 20 a 22 funcionários. Hoje a escola só de professores ela tem 36, e hoje tem um grupo muito grande. A escola hoje consta com todas as salas climatizadas, forro de PVC, nós temos todos os quadros acrílicos funcionando divinamente bem. Também, na época, a quadra não era coberta. Hoje nós temos quadra coberta, com refletor, funcionando diuturnamente. Não tinha residências, que hoje já tem. Era uma escola bem, isolada, meio do mato, para bem dizer. Que hoje ela está centralizada. Os professores, para chegar aqui, eles tinham que descer no Conjunto Pedra Mole para chegar aqui a pé, porque não tinha transporte. Os alunos também não tinham transporte, chegavam aqui tudo a pé, vinha aluno de várias comunidades.
Estou na Escola Itamar Brito desde 1996, ou seja, há 28 anos. Então eu tenho presenciado toda essa evolução estrutural da escola, porque no início havia várias dificuldades. Um dos problemas para quem, como eu, trabalha com língua estrangeira é que naquela época os alunos ainda não recebiam o livro de inglês. Então, tudo tinha que ser copiado na lousa para os alunos copiarem no caderno. Às vezes, para mudar um pouco essa rotina de lousa, caderno, a gente utilizava um pôster, flashcards, a fita cassete, um CD. Quando tínhamos um texto mais longo, a gente datilografava em um stencil e tirávamos cópias utilizando um mimeógrafo. Aliás, todas as provas da escola naquela época eram feitas, ou como a gente costumava dizer, eram rodadas em um mimeógrafo. E hoje tem o aluno, o professor tem um transporte dele, o aluno tem um transporte que traz das comunidades para o Itamar Brito, né? E antigamente os pais dormiam para conseguir uma vaga, que hoje não tem mais essa, né, professor? Que agora vem a lista dos meninos para a escola, aonde o pai quer. O que nos deixa mais feliz é exatamente as parcerias que nós sempre tivemos, tanto fora da escola como dentro da escola. Porque a escola, se não houver parceria, se não houver aqueles parceiros que realmente tenham o mesmo intuito do gestor, fica difícil andar. Para mim é um desafio, né? Atuava em sala de aula, né? Apesar da formação pedagógica, né? Estar na direção da escola é desafio todos os dias, né? Porque você não lida só apenas na administração da escola, você tem que gerenciar pessoas. E o mais difícil é isso, é gerenciar pessoas, pessoas que estejam na mesma sintonia, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, né? E isso eu acho que é o desafio maior, né? E também a questão da conscientização dos pais dessa participação e responsabilidade deles também para com a instituição, né? Porque assim, de certa forma, a maneira que a gente administra é buscando essa corresponsabilidade, né? Que o pai também é responsável pela questão da instituição, né? Que nós somos aqui gerenciadores, mas eles também fazem parte desse processo. Então, assim, só pode dar certo se tiver unido, né? Não é só a escola cobrar do pai cobrar da escola. Não, é somar forças, né? Para aquilo que tiver ruim, para aquilo que não dá certo, para o que precisa melhorar. É isso. Então, eu acredito que o maior desafio, né, seja nesse sentido. Então, para mim, quando foi me facultado o convite, né, eu queria passar por essa experiência, né, de saber o outro lado também, de estar no outro lado para saber como é que a gente pode, né, ter um olhar melhor, né, em relação a essa questão, né, e também envolver, né, a comunidade escolar também, juntamente com isso, porque muitas vezes tem assim, só a responsabilidade para a direção, né, joga a responsabilidade só para a direção, e a gente quer fazer, né, uma gestão diferente, uma gestão democrática, uma gestão que cada um possa participar. Dificuldades nós temos no dia a dia, seja ela no nosso lar, seja ela no percurso de chegar até a escola, e quando a gente adentra dentro do nosso trabalho. Primeira dificuldade, família. A família do aluno tem que estar praticamente semanalmente ou mensalmente, comparecer à escola. E nós temos essa grande dificuldade de pais, mães. Tem muitos deles que realmente só aparecem no dia da matrícula e no final do ano. Então, deixa o aluno aí à vontade, sem acompanhamento. A gente tem um plantão e a gente vê a preocupação que a gente tem com a necessidade de encontrar esses pais para que a gente possa colocar para eles as dificuldades do momento daquele aluno. As escolas municipais, elas têm um destaque nacional. Nós já fomos a primeira colocada dentre todos os municípios do Brasil. Embora o Piauí, a Teresina, seja uma cidade pouco conhecida a nível nacional, mas as nossas escolas, elas são muito boas. As escolas, a educação do município de Teresina, ela tem um destaque muito bom, um destaque a nível nacional, e
A escola municipal, professor Itamar de Souza Brito, a nossa escola, ela também é uma das escolas de grande destaque e que vem somente aumentando o nosso desempenho. A cada ano, nós estamos melhorando cada vez mais. Os nossos docentes, eles têm bastante preocupação em conhecer os pais desses alunos, né? E a dificuldade, mas já melhorou muito, porque o tempo que a gente está aqui na escola, nós já tivemos coisas que a gente detectou e que a gente teve que enfrentar, coisas absurdas, né? E hoje não, hoje a coisa está mais bem clara, mais bem acompanhada, principalmente Conselho Tutelar, Polícia Militar, a própria secretaria, que tem assistente social, tem cuidadores, então isso já melhorou muito, porque só vem a somar para a gente poder conduzir o processo de ensino-aprendizagem. A equipe de profissionais, docente da escola, são todos profissionais que a gente só tem que bater palmas, porque são aqueles profissionais que realmente vestem a camisa da escola, e não somente a camisa da escola Itamar Brito, mas como profissionais em si, né? Porque eles são realmente profissionais que a gente tem que aplaudir, porque sala de aula é muito difícil. Principalmente hoje, quando você enfrenta uma sala de aula com 42, 43 alunos, que é o caso do Itamar Brito. Nós temos uma equipe bastante competente, com profissionais bastante comprometidos. Então, isso aí favorece muito você trabalhar com pessoas que se comprometem, que gostam de educação, que são profissionais realmente comprometidos com a educação. E nós temos alunos também que se destacam que se destacam dentro da escola. São alunos nós temos alunos medalhistas que ganharam medalhas de prata, ouro, ganharam medalhas em vários concursos, a nível nacional e a nível municipal. Uma coisa realmente que a gente, crucial, chama-se merenda escolar. A merenda, ela não pode faltar, né? Porque muitos deles necessitam dessa merenda para realmente se abastecer, para terminar o dia, essa merenda. Nós temos vários casos dessa forma, entendeu? Então a gente também pede esse apoio diretamente ao setor de nutrição da SEMEC. Sempre a gente pede algo a mais, né? Porque não é só esse lanche que vai resolver o problema deles. Então a gente acrescenta mais alguma coisa, né? Então, para isso, a nossa preocupação é essa. A parte nutricional, não só do nosso aluno, mas do ser humano em si, ela é essencial, entendeu? Para o desenvolvimento dele. Então, a gente briga muito por isso, a gente prima muito por esse cuidado da merenda. Nós temos pessoas qualificadas dentro da merenda. A escola Itamar Brito tem sido muito bem gerida pelo professor Nelinho, agora em companhia do professor Igor Arraes. Mas a escola sempre teve diretores competentes e comprometidos, e eu faço questão de citar aqui o professor Gomes, primeiro diretor da escola, professor Alcides, professor Rai e professora Valdélia, professor Ribamar Nunes, professora Marinalva, professora Francisca Moura e, mais recentemente, os jovens professores Fábio Ribeiro e Elisa Maria, todos eles com excelentes trabalhos prestados à comunidade Itamar Brito. Foi uma das experiências mais ricas da minha vida dentro daquilo que eu me propus fazer enquanto professor. E veja bem que eu tinha passado por experiência, né, inclusive no nível superior, no ensino médio, no nível superior, né? E quando eu fui para o Itamar Brito, né, foi de um projeto de trabalhar com uma nova clientela, né? E fiz um concurso para
o período, né, de quinta a oitava. E foi um período que me enriqueceu enormemente. Porque você trabalha com um universo totalmente diferente daquilo que você trabalhava antes. E que quebra muitas expectativas que você tem. Porque é um público diferente. É um público, geralmente, de um poder aquisitivo menor, com uma série de demandas, né, na área social, carências de todo nível, mas, como nós sabemos, todos os seres humanos que precisam de apoio, de assistência e, sobretudo, de solidariedade. Então, lidar com aqueles meninos, com todas as suas dificuldades, né, com aquelas coisas que são próprias da idade, que são próprias do meio ambiente deles, e que a gente tem que procurar entender isso, né? A maneira de se comportar na sala, os problemas que vêm da casa, da família. Então, tudo isso para mim foi uma experiência extremamente maravilhosa, no sentido de que me trouxe algo para a minha vida enquanto cidadão, enquanto professor, enriqueceu muito, somou muito a minha experiência no magistério. Quando eu cheguei lá, ela era uma escola assim ainda, né, tinha muito a crescer ainda, não só na questão do aprendizado, mas também na estrutura, né? E isso, o professor Nelinho buscou, juntamente com secretaria, né, e toda aquela ajuda de todos, a colaboração de todos, dos professores, do nossos funcionários lá na época, né, ainda hoje continuam, né, e aí, assim, a escola evoluiu muito, a escola cresceu e a escola hoje é uma escola padrão. Eu admiro, assim, amo, e a escola Itamar Brito está só crescendo e a crescer, e vai crescer muito mais com a equipe que continua no Itamar Brito, uma equipe que não é só um grupo, mas é uma equipe que trabalha e que se preocupa com o alunado e que quer o melhor para o aluno, né? Que o aluno aprenda e se destaque, para ele ter um futuro melhor. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos hoje do Brasil, da sua Constituição. E na área educacional nós temos também que levar isso. É claro que a gente entende, pelo que eu passei, pelo que todos nós passamos, que não é fácil. Não é fácil você falar dessas coisas quando você vai para uma realidade em que as crianças têm um comportamento, às vezes, extremamente difícil de se lidar com ele. Todos nós temos essa experiência, mas acontece que, ao mesmo tempo, nós não podemos renegá-los, nós não podemos apenas vê-los dentro dessa perspectiva. Mas eu acho que nós temos que vê-los no sentido de recriá-los, trazê-los para um outro meio, ajudar, contribuir de alguma forma para que eles obtenham o conhecimento, o suporte, para que eles prosperem, adquiram novos horizontes, novas maneiras de pensar, de viver, de agir. Ou seja, é aquele processo da educação no sentido de modificar, transformar a realidade para um mundo melhor. É por isso que, muitas vezes, quando nós conversamos com pessoas, colegas, professores, né, e a gente ouve muito isso, das dificuldades de todos os lados dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente pensa, é por isso que nós devemos estar ao lado deles. Porque eles precisam de nós. Exatamente pelas dificuldades, são pessoas, às vezes, que não tem ninguém a seu favor. Às vezes, nem a família. Porque, às vezes, é uma família desarticulada, desagregada, e lá ele não tem. Então, somos nós que vamos tentar, com o nosso trabalho, com a nossa pedagogia e com o nosso lado humano,
resgatá-los para serem cidadãos, já que o objeto da cidadania, da nossa educação, é a educação para a cidadania. Então, é difícil, mas não é impossível. Nós devemos buscar essa realidade. É utopia? Não. Mas é um sonho que nós temos que lutar para realizá-lo. Os alunos da Escola Itamar Brito são os alunos que se destacam, alunos de medalhas, de ouro, de prata, alunos que estão sempre vencendo nas Olimpíadas. Então, os projetos também que os professores trabalham, as aulas de reforço, os mega-aulões, tudo ajuda esse aluno, viu? E aí que eles continuem assim, querendo crescer para vencer, né? E ser uma pessoa grande no futuro. Eu cheguei lá no Itamar Brito em 2002 e encontrei grandes colegas que nós ainda cultivamos uma saborosa amizade, né? Eu encontrei lá o professor Alcides, né? Encontrei lá a professora Francisca Moura, o professor Evandro, né? E tantos outros, professora Luzia, tantos outros colegas que trabalharam conosco, o professor Duílio, de forma que eu sinto muito agradecido a essa lembrança do meu nome como uma das pessoas que, de certa forma, com todos os meus limites, pude contribuir para que a educação se fizesse melhor naquele ambiente. A escola sempre trabalhou com projetos, né? Projeto de leitura é um projeto que é permanente na escola, né? Onde os alunos trabalham a questão leitora, né? Oralidade. O projeto do IDEB, nos anos do IDEB, né? Que é o projeto de reforço escolar nas disciplinas língua portuguesa e matemática. Mas quando nós assumimos a gestão da escola no final de 2021, né? A gente viu que trabalhar com projetos, né? Interdisciplinar, né, a gente via que promovia uma aprendizagem melhor e significativa. Então, atualmente a escola, ela trabalha alguns projetos. É muito gratificante realizar projetos, é muito importante esse tipo de aprendizagem. Desenvolver projetos é uma forma que também dá certo. A gente procurar sempre despertar o interesse no aluno para esse tipo de aprendizagem. A aprendizagem baseada em projetos, na verdade, é uma metodologia ativa, que desperta, né, visa buscar esse interesse no aluno, de se aprofundar mais no conhecimento, naquilo que ele vê na sala de aula, como a teoria, e ele partir para a prática, né, diante das múltiplas habilidades que o nosso aluno tem, porque eles têm, de fato. Então, de vários projetos que nós realizamos no Itamar Brito, destacamos aqui a Pizza Literária, que foi um projeto baseado justamente nessa obra, né, Contos Tradicionais do Brasil, do Luiz Cascudo, que foi uma prática maravilhosa de leitura em sala de aula, e depois eles partiram para o que nós propomos para eles, né, durante as etapas desse projeto. Realizamos também a temática do Setembro Amarelo, né, sobre a saúde mental. Quero Ser na Vida, Girassol, que foi muito bom, gratificante demais realizar esse projeto. A Tarde de Autógrafos, que despertou muito interesse neles, né, pela a prática da linguagem, da escrita. E, enfim, na realização de todos esses projetos, nós observamos o protagonismo dos nossos alunos, a autonomia que eles têm em desenvolver as suas habilidades, a interação entre eles, a socialização, a troca do conhecimento, um ensina o outro.
e todo aquele conjunto de parceria que existe entre eles mesmos. É muito massa realizar o projeto. Eu sou encantada por essa forma de aprendizagem. Trabalhei em 2 projetos, né? O primeiro, ano passado, foi o projeto Casa Comum. Foi um projeto de valorização da natureza, da terra como a nossa grande casa comum, né? Onde nós trabalhamos várias atividades de reciclagem do lixo, né? Claro, para que os alunos pudessem, assim, aproveitar, né? E aí otimizar recursos, né? Na ornamentação, no cuidado mesmo com a própria higiene pessoal e da casa e, claro, do meio ambiente. Atualmente eu estou num projeto a nível de rede, desenvolvido pela OPE, que é um projeto que vai trabalhar a questão do projeto de vida pessoal de cada aluno, né? Onde o projeto ele busca desenvolver no aluno a capacidade de se autogerir, se conhecer e empreender, sendo esse empreendedorismo da própria vida ou até de algum negócio, caso ele assim possa perceber que vai desenvolver, assim, se ele se sentir chamado a isso. Durante o tempo que eu venho trabalhando aqui, né, já desenvolvi o projeto de cordel, desenvolvo um projeto de leitura. Esse ano eu estou fazendo o projeto Pequeno Príncipe, em que toda semana, às sextas-feiras, eu levo os livros, né, os exemplares, e faço essa leitura com ele. Durante todo o ensino de ciência no Itamar, eu procuro utilizar as aulas práticas nas minhas aulas. Então eu caso os conteúdos e trago materiais, né? Às vezes peço materiais também à escola, que sempre os diretores, né, realizam quando o meu pedido, né, quando eu faço, e tento trazer para a sala de aula essa vivência prática para que os meninos entendam melhor o conteúdo, né? Então, assim, eu sinto que eles gostam. Depois a gente faz uma conclusão para que eles possam entender, acima do resultado que a gente obteve. Por exemplo, no 9º ano nós estamos vendo agora um assunto que é genética. E a gente sabe que até para o 3º ano, para os alunos do 3º ano, a genética é um pouco complicada, difícil de se entender. Então eu tento trabalhar em forma de bingo, trabalhar de uma forma, né, mais dinâmica para que os meninos consigam absorver esse conteúdo, né, para se tornar bem acessível para eles. E em projeto em si, esse ano a gente fez na escola o projeto do meio ambiente. Eu comecei a desenvolver o projeto, depois tive a adesão de todos os professores da escola. Foi um projeto dinâmico, onde os meninos participaram, né, de forma efetiva. E é isso que eu gosto no Itamar, porque a gente não fica só naquele ensino preso na sala de aula, conteudista, né, de poder estar toda hora o professor sendo o protagonista. A gente trouxe o aluno também para desenhar, para pintar, para mostrar algumas das suas habilidades e competir, mas de uma forma amigável, né? Então, desse lado, o Itamar, ele vem cada vez mais desenvolvendo esses projetos, né? E fazendo o nosso cotidiano melhor dos professores. Eles se envolvem, eles gostam. O projeto de cordel mesmo foi maravilhoso, né? No ano passado, eu desenvolvi com o 7º ano. Eles produziram, foi um projeto bem bacana. Há algum tempo atrás, era muito comum ouvirmos de alguns alunos: professor, por que eu preciso aprender inglês se eu não vou morar em outro país? Havia uma certa resistência em relação à disciplina. Mas atualmente, nós temos uma geração que já percebeu que o idioma está muito presente nas novas tecnologias, nas mídias sociais, nos games que eles jogam. Então isso ajudou a diminuir bastante essa resistência. E praticamente não se ouve mais esse questionamento. Então, estava mais do que na hora de protagonizarmos algo maior em relação à disciplina. Por isso, projetamos e inserimos no calendário anual da escola a Semana da Língua Inglesa, que é um projeto de motivação bilateral, ou seja, o professor motivando os alunos que motivaram o professor. Então, ver nossos alunos no pátio da escola, lendo textos, dramatizando e cantando em inglês é motivo de muita satisfação. Foi muito importante, né? Valorizou a língua inglesa, foi um evento muito legal, foi maravilhoso, eu adorei. Bom,
Eu achei que foi uma ótima ideia, para começar, né? Para começar, foi uma ótima ideia porque a gente soube também compartilhar a nossa experiência com o inglês, nosso nível de aprendizado com o inglês, e eu acredito que isso deu uma motivação para os outros alunos a praticarem o inglês. Tanto é que assim que terminou a Semana da Língua Inglesa, teve gente me perguntando: Ziele, como que você consegue cantar em inglês? Como é que você consegue ler bem inglês? E eu fui falando as minhas principais motivações, no caso a música, porque o inglês está presente em vários quesitos no mundo todo, inclusive na música. Mas eu acredito que a música foi um foco principal para poder eu conseguir falar bem inglês. E essa Semana da Língua Inglesa foi muito maravilhosa, gostei bastante de ter participado, de ter lido os textos, de ter ensinado, porque aí vai motivando os alunos e também vai ajudando a gente a praticar mais, a gente se solidificar mais no inglês. A gente trabalhou também o projeto Que Ama Cuida, voltado para o 18 de maio, né, que é até um protocolo de proteção das crianças, né, vítimas de violência ou abuso sexual. Então a gente trabalha esse projeto o ano inteiro, né, um projeto muito marcante, que a gente também permanece e a gente todo ano, né, atua com ele, que é o projeto do bullying, né, escolar, que isso é um reforço, né, a gente teve o apoio da Escola da Vida, que é um grupo, né, que vem fazer palestra. Além disso, ainda tem outro que vai ser desenvolvido também, que é o projeto de saúde na escola, né, voltado para a questão. Nós tivemos o momento da vacinação, né, vai vir o pessoal da nutrição, né, falar sobre a questão de alimentação saudável, né, vai vir sobre a questão falar sobre sexualidade, né, e também hábitos de higiene. Trabalhar na EJA, no Itamar Brito, sempre foi um grande desafio, mas é muito gratificante. Principalmente quando a gente reencontra os alunos pelos lugares aí na vida. Às vezes a gente nem reconhece, eu já encontrei vários, e eles lembram: você foi minha professora, valeu a pena. Então isso é muito gratificante, porque a gente consegue enxergar a importância do nosso trabalho. E é difícil, é muito difícil, até porque eles chegam à escola muito cansados, de uma jornada muito pesada, mas quando a gente começa a conversar com eles, ouvir, mostrar que eles podem sim, apesar de já estarem muitas vezes com uma idade avançada, que eles têm essa capacidade, que eles podem conquistar ainda os objetivos deles. E quando eles começam a acreditar e eles correm atrás desse objetivo, isso é muito bom. Muitas vezes a gente tem agora, principalmente, essa divisão, né? Nós temos uma parte de adolescentes e temos uma parte de adultos. Eu sempre costumo dizer que quando nós tínhamos turmas com mais adultos, eles, apesar de trabalharem mais, eles sempre se mostravam mais interessados, mais sedentos pelo saber. E a gente via a alegria, sempre vê a alegria deles em cada conquista que eles têm. E é importante quando eles começam a conquistar, porque eles vão se percebendo como sujeito desse processo. E entender que, de fato, eles vão conseguir vencer na vida através da educação. A Escola Municipal Itamar Brito é uma das grandes referências que a gente tem na oferta da modalidade EJA. Sempre que a gente vai falar da história desse município de Teresina, nas conversas que a gente tem com o professor diretor Nelinho, com os gestores, eu gosto de colocar como exemplo Itamar Brito, né, que há quase 2 décadas eu já venho, né, militante da EJA e também gestor da educação de jovens e adultos. Itamar Brito é colocado como exemplo. Estava lá nesse período. Eu sempre digo que a Escola Municipal Itamar Brito, ela é do tempo que nós atendíamos quase 15 mil alunos na educação de jovens e adultos, com cerca de 60 escolas. Hoje nós já atendemos EJA em 30 escolas e temos menos de 1.500 alunos. Mas o Itamar Brito continua lá forte. Então, uma mensagem que a gente deixa para os professores, para os gestores, para todos que fazem a Escola Itamar Brito, é que continue resistente com a educação de jovens e adultos. Nós, em 2024,
né, nós estamos no contexto do grande pacto pela EJA lançado pelo MEC. São quase 4 bilhões de reais que vão ser gastos nos próximos 3 anos na modalidade de educação de jovens e adultos. E a gente faz aqui mais um apelo, né, para essa grande instituição que hoje completa 30 anos, que ela continue firme na oferta da educação aos jovens e adultos, que é uma forma de levar cidadania e qualidade de vida para essas pessoas especiais que estão aí. Especiais porque são sujeitos de direito e nós temos uma dívida com essa parte da população. Hoje, em Teresina, nós temos cerca de 56 mil pessoas ainda, acima de 15 anos, que não têm alfabetização. Então, a gente conta, né, com o exemplo e com a força que a Escola Municipal Itamar Brito tem trazido e mostrado, né, para o município de Teresina. É desafiador, porque é difícil, né, eles chegam com muitas dificuldades, mas é gratificante ver como eles vão se desenvolvendo aos poucos. Cada passo que eles dão, cada avanço é uma vitória. E a gente fica feliz porque nós temos, inclusive, conseguido ganhar alguns prêmios, o que melhora bastante a autoestima deles, porque eles se colocam muito nesse lugar de que eles não são capazes. E quando um aluno consegue se sobressair e consegue ganhar o prêmio, como tem acontecido nos últimos anos, é uma vitória não só para aquele que ganhou, mas para a turma toda, porque eles reconhecem que eles podem sim chegar lá. Mais de 20 anos que eu tinha andado nessa escola pela última vez. E hoje até o meu humor mudou quando eu cheguei aqui. Esse encontro foi muito bom para mim. Saber que tem pessoas que querem estar com a gente. Então, o sentimento que eu estou tendo, ele é até difícil de explicar. Felicidade me define. Nesse exato momento, eu tenho uma gratidão enorme. Eu já chorei horrores. Nós criamos um grupo de WhatsApp e eles começaram a falar dos nossos momentos na escola Itamar Brito. Eu cheguei aqui em 1997, saí em 2005. Tive a oportunidade de trabalhar com todas as séries, de 6ª a 8ª série na época, como nós denominávamos, e tive a oportunidade de ser diretora adjunta com o professor Xavier. Passamos bons momentos aqui na escola. E esses meninos me fizeram chorar quando lembraram das aulas, quando lembraram das atividades e quando eles me encontraram nas redes sociais. Eu fiquei muito emocionada porque ser lembrada por eles é muito gratificante. Eu digo que eles são os meus melhores alunos das escolas públicas. E naquele tempo em que era mais valorizada a escola, o nosso trabalho era mais valorizado, nós éramos respeitados por esses meninos. E eu fico muito feliz. Duílio, eu estou aqui, eu sou a pura felicidade nesse momento. E reencontrar amigos como você, como o professor Xavier, como a professora Vera, então para mim é só felicidade. Eu me sinto muito feliz em estar aqui compartilhando esse momento com esses alunos que foram importantes também na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Fico feliz quando eu os encontro pelas ruas e que já estão trabalhando, alguns estão formados e alguns exercem até a profissão que eu exerci, a profissão de professor, e eu fico muito feliz quando alguns são professores de matemática. E também que eles se deram bem na vida e que eles continuam se encontrando, se relacionando. Isso é muito importante para a vida deles e para a nossa também, enquanto professor, enquanto educador. Foram anos difíceis,
do trabalho aqui, mas foi um trabalho gratificante, porque ele foi feito com vontade de ver a coisa melhorar, de ver a coisa crescer. E hoje eu olho aqui para a escola, vejo que a escola tem uma estrutura boa, até melhor do que a estrutura que tinha quando eu estava aqui. Vivemos numa época em que todo mundo tinha o seu perrengue, todo mundo tinha o seu corre, e o Itamar Brito, juntamente com o seu corpo docente, os nossos mestres, né, nossos professores, eles são fora da curva. Então, com pouco material humano aos mestres fornecido, eles conseguiram se desdobrar ao máximo, né, dar o seu melhor, como sempre, com a simpatia, com o acolhimento para com esses alunos. Que, o que acontece? Todo mundo tinha a sua história, então todo mundo também tinha suas dificuldades. E os professores, eu gosto de chamar sempre nossos mestres, né? Então de ensino são nossos mestres, porque eles transformaram e transformavam o Itamar Brito, essa parte física, num habitat tão leve, tão suave, e de levar a aula para casa, preparar as aulas. E a gente, quando vai adquirindo conhecimento, vamos vendo tão quanto isso era feito de uma maneira tão simples, mas porém tão maravilhosamente de coração, e que hoje a gente pode ver que, cara, os caras mandavam bem demais naquela época, e hoje a facilidade ela é de passagem um pouco melhor, porque o material físico, humano, ele globalizou muito. Então o acesso às informações melhoraram. Então, naquela época era totalmente diferente. Então eu atribuo tudo isso como fonte principal os professores. Creio eu que quase todos os nossos colegas que forem fazer esse diálogo com você, eles vão pontuar os professores, porque era através dos professores que faziam com que nós saíssemos de nossas casas e viessem dar o nosso melhor, porque eles estavam preparando o melhor deles para nós. Então isso não tem preço, e eu acho que jamais, e a gente nunca vai conseguir agradecer tudo isso, a não ser como um obrigado de coração e um abraço caloroso. Aqui foi um período de muita aprendizagem, que me ajudou para a vida toda. Saindo dessa direção, eu peguei outras direções que foram muito mais eficientes do que a que eu tentei fazer aqui. Porque, como você sabe, foram dias difíceis, mas a gente venceu e está aqui juntos novamente. Inclusive, eu estava falando que eu tenho dívidas com pessoas aqui que são muito meus amigos, e que eu deixei fiquei um tempo sem vir à escola. Tá? Mas o dia de hoje está sendo um dia muito gratificante para mim. Sucesso na vida profissional, porque hoje eu sou funcionária pública, né? E sempre estudei em escola pública. Nunca pensei o que é pisar na escola particular. E na minha época para cá, graças a Deus, a escola pública mudou muito. E a minha inspiração foram vocês, a docência da escola, sempre incentivando, vendo a nossa realidade, vamos estudar e trazendo metodologias novas, né? Como o senhor professor de inglês, sempre adaptando o inglês às músicas que a gente gostava, que hoje em dia as pessoas usam essa metodologia muito antes. O professor Duílio já praticava isso com a gente na sala de aula e na fita cassete, né? Hoje em dia é tecnologia, é Bluetooth e tudo, mas com os recursos que tinha, a docência da escola dava o melhor para cada um de nós, né? Além de ética, respeito, o saber, né, a sabedoria, o conteúdo, tinha muito amor envolvido na docência dessa escola, e eu só tenho boas lembranças, e estar aqui hoje é um privilégio muito grande, por tudo que a gente já passou, né, nesse período todo, né, estamos aqui, eu sou muito feliz, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou 100% de uma escola pública, e ter tido professores maravilhosos na minha vida. A gente só tem a agradecer, como eu já falei, todos os professores, né, do nosso tempo. No caso era você, Valdélia, tinha a Vera, professor Jefferson, tinha o professor Assis, né? E aí são muitos. Tinha o professor Gomes também, né, que foi meu professor de ciência, 7ª série. E aí, entre outros, que no momento eu posso estar esquecendo, mas todos deram contribuição para hoje a gente estar, né, no que a gente está aqui hoje, né? A contribuição foi muito relevante para a nossa vida, porque
Aqui é onde a gente passou parte da nossa adolescência, né? Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu ainda era uma criança, né? Com 10 anos. E aqui a gente aprendemos não só o ensino científico, né? Passado pelos professores, mas como também aprendemos com o ensinamento, com as experiências de vida deles, com o momento que tinham, conversando, dando conselho. Isso tudo contribui para que a gente possamos chegar a esse estado, né, de um cidadão, de um homem de família, né, homem de valores, né, que também aprenderam isso na escola. Claro que também na família, a família é onde começa tudo, né, com os pais, dando bons exemplos, dando também um ensinamento e as orientações. E aqui o Itamar Brito, no tempo que a gente estudou, foi muito bom, né? Os professores também, tudo dedicado, atencioso com os alunos, né? E totalmente dispostos a tirar as suas dúvidas. Então foi um momento muito bom e a gente fica marcado, né, no coração da gente. Já está fazendo 25 anos que a gente terminou o ensino fundamental aqui. De fato, a maior contribuição foram os professores, de fato. Porque se for comparar a estrutura física de hoje para a nossa, a escola é a mesma, mas o apoio está diferente, está bem melhor hoje do que a gente tinha. Então, o que fez a diferença na vida, não só da minha, mas acredito que em todos os outros alunos, né, que hoje estão bem-sucedidos ou até que estão resolvidos profissionalmente, foram os professores. Naquele tempo praticamente não existia celular, eram pouquíssimos os que tinham celular. Hoje, né, todo mundo tem um celular, tem a questão da internet, que facilita muito. Naquele tempo, para a gente estudar, biblioteca, né, tinha que pegar os livros e ir para a biblioteca. Hoje não, você tem um celular, você tem a internet, você tem um vasto acervo, né? E aí tem a questão naquele tempo também, hoje, lógico, né, tá mais quente, mas tem ar-condicionado, né, na sala. Naquele tempo nós não tínhamos, era só os ventiladores. Então eu só tenho gratidão. E esse reconhecimento ele deveria ser em todos os ambientes, porque o que os professores fazem e fizeram por a gente foi assim demais. Eu tenho N relatos, eu poderia passar um dia inteiro falando aqui com você sobre isso, porque cada momento, cada minuto está cravado na minha mente e eu só tenho a agradecer. Eu chego às vezes até a me emocionar porque eram tantas dificuldades e a gente vinha e o professor estava ali puxando, agregando sempre, ainda mais em conhecimentos, né? Então isso para a minha vida profissional, o homem que eu me tornei, o cidadão que eu me tornei hoje, eu agradeço demais, demais de coração a todos os professores e a estrutura, a oportunidade que o Itamar Brito deu com a gente, porque foi aqui, era aqui que eles eram instalados, então a gente teve essa chance, essa oportunidade única de ter sido orientado pelos professores daquela época. Quando a gente está na sala de aula, a gente nem tem a noção do que a gente contribui para o crescimento deles. E ver que hoje tem eles aqui, alguns formados, outros seguindo a sua vida, é sinal que o nosso trabalho foi bom, foi frutífero. Também estou continuando agora os estudos, ainda já depois assim, que na verdade não existe tempo, né, quando você quer, mas assim, a idade já é um pouco avançada, mas também tudo está na dependência de Deus. A gente está estudando e fazendo o 4º ano, e este ano eu estou querendo concluir um curso de teologia. Então só agradecer cada professor e cada aluno, agradecer essa escola, que realmente fica marcado na vida da gente, esse momento aqui. Eu espero que a gente se encontre mais vezes para a gente manter esses laços. É importante esses laços ao longo de 20 anos, de quase 20 anos ou mais de 20 anos que a gente teve assim ausente, mas que eles lembraram. Eu me sinto feliz em ter feito parte da vida deles, adolescentes, sem saber ainda que profissão seguir, o que iriam ser. E nós lá nas turmas como orientadores, como professores e também como amigos, que muitas vezes a gente parava para ouvi-los, que isso é muito importante. Então, eu me sinto muito feliz em estar aqui e fazer parte desse momento. Então não tem como você não ficar animado de ver esses meninos aqui hoje, que não são mais meninos, né? Agora o mais difícil para a gente é olhar para ele e ter que perguntar: como é seu nome? Você é quem? Mas
Aí, aos poucos, você vai olhando para o rosto deles, aí vai percebendo que, vai lembrando quem é. Todo ano, cerca de 150 alunos deixam a escola Itamar Brito para ingressarem no ensino médio. E a gente fica aqui na torcida para que eles continuem a jornada com confiança, que não esmoreçam diante dos obstáculos que terão que enfrentar, porque muitos têm potencial para chegarem muito longe. Temos vários exemplos. É uma satisfação para qualquer professor saber que seus ex-alunos obtiveram sucesso na vida profissional. Eu tenho muito orgulho, não só dos meus ex-alunos que têm curso superior, mestrado, doutorado, que passaram em concurso, mas de todos aqueles que se tornaram cidadãos e que andam pelo caminho correto. A escola Itamar Brito, na verdade, foi fundamental, né, para minha vida, porque na época em que eu estudava lá, os professores, acho que ainda continuam assim, né, eu sou ainda está lá ainda, professores extremamente comprometidos, né? Não só com a educação básica ali de escrita, mas comprometido realmente com o social, né? Tanto que na época a gente desenvolvia gincanas, né? Eu mesmo fui presidente do Grêmio na época, do Grêmio Estudantil, e tudo incentivado pelos professores. Então a escola, né? A escola pública, né? Mas o grande ganho de conhecimento que a gente obteve lá foi fundamental para a gente conseguir progredir, né, na vida profissional. A importância do Itamar Brito na minha vida foi muito grande porque eu passei 8 anos da minha vida dentro da escola, porque foi o fundamental completo, desde o primeiro aninho até a 8ª série na época, né? Na época não tinha o 9º ano, então foi até a 8ª série completa lá dentro. E lá dentro a gente viveu muita coisa, porque na época tinha a Grêmio Estudantil, que a gente participava, que a gente se envolvia nas atividades. Então ali dentro a gente aprendia a conversar, a gente aprendia a discutir situações, a chegar a um consenso. E aí, queira ou não queira, nesses momentos a gente vai aprendendo como lidar com o outro, como acolher o outro, como ouvir o outro, e aí acaba que isso traz pra gente também como profissional, né? Falar da escola Itamar Brito, né, é sempre assim algo gratificante, porque mesmo sendo uma escola de bairro em que quem está fora, por fora não dá muito crédito, mas só nós que estamos lá dentro é que a gente consegue vivenciar e sentir como, principalmente os professores que estavam lá, eles se dedicavam a ajudar a gente. Ainda hoje eu me lembro, tinha um professor, hoje eu não lembro o nome dele, mas ele era conhecido como Marrone, um professor de matemática. Foi um professor de matemática que me inspirou, de verdade mesmo, a querer me aprofundar mais nesse conhecimento. Tinha a professora Giselda também, que ela sempre estava lá próximo da gente, sempre estava lá propondo desafio, se dedicando, buscando extrair o melhor de cada um de nós. Por eu residir, né, naquela região, uma região periférica da cidade, né, assim, eu tenho o Itamar Brito como a porta de entrada, a que plantou a semente necessária para que eu pudesse prosseguir na minha formação, nos meus estudos, serviu de inspiração para que eu pudesse tentar mudar a minha realidade. Então foi através do Itamar Brito, dos professores que lá estavam na época, que eu despertei essa vontade de crescer, de estudar, de me formar, de mudar a minha realidade. E na época, ainda hoje é difícil aquela região, mas na época, assim, eu acredito que as coisas eram até um pouco mais complicadas, né? Mais difíceis. E graças a Deus eu tive a honra de estudar no Itamar Brito, de me formar, de tentar mudar a minha realidade. Isso foi muito bom para mim. A escola Itamar Brito faz parte da minha caminhada, faz parte da minha trajetória, porque foi nessa instituição de ensino que eu cursei todo o meu ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. E hoje faço parte do quadro de professores.
Eu sou formada em Educação Física pela Universidade Federal do Piauí, mas para chegar até aqui eu precisei contar com uma boa base educacional. Eu acredito que a escola aqui Itamar Brito me proporcionou isso, com a coordenação boa, ótimos professores, e voltar aqui nessa instituição agora como professora traz assim uma sensação de conquista, traz até um certo orgulho. Eu fui aluno dessa escola no meu ensino fundamental inteiro e os valores que a gente aprendeu aqui foram de extrema importância, né? A gente aprendeu muito a respeitar os mais velhos, respeitar os adultos, a respeitar os colegas. O professor Nelinho desta lá, né? Outra notícia muito boa, né? Pronto, pois já vou dizer assim, continua em ótimas mãos, né? Porque foi, assim, os professores da época, né, inclusive o professor Nelinho, sempre conduziu a escola com esse prazer, né? Evitando essa questão de só conduzir pelo que está no didático ali, o que está escrito, né? Mas pelo social, realmente, de evoluir, de construir realmente não só profissionais, mas cidadãos, pessoas, né? Eu acho que foi nesse ponto assim que eu guardo muita saudade, muito carinho pela escola Itamar Brito. Eu lembro que a direção da escola sempre foi competente. Todos os diretores que passaram aqui foram competentes, mas a dificuldade era maior. Antigamente a água faltava muito, a energia elétrica faltava bastante, tinha dia que não tinha lanche, não havia ônibus escolar para poder deixar e buscar os alunos em casa. A dificuldade era imensa. Mas o que eu posso realmente lembrar que me marcou muito foi a dedicação dos professores, que apesar das dificuldades, os professores nunca deixaram de se dedicar ao máximo para poder extrair da gente, né, extrair dos alunos as nossas habilidades. Isso marcou muito. Em relação aos professores, a contribuição foi enorme, assim, porque lá dentro, nesses 8 anos, eu cheguei lá como uma criança, saí como uma adolescente, e graças a Deus, nesse percurso, desde de criança até a adolescência, eu tive os melhores professores que eu poderia ter lá dentro, porque eram professores que ouviam, eram professores que acolhiam, eram professores que quando a gente estava com dúvidas, eles tiravam essas dúvidas. Então, se hoje eu sou formada em pedagogia, eu amo a educação, eu gosto de educar, eu gosto de ensinar, foi graças a esses professores que eu tive na época. Porque eles me ensinaram que o ensinar, o educar, era muito mais do que entrar na sala e repassar o conhecimento. Era ouvir, era perguntar a sua dúvida, era ser seu amigo. Então eu tenho assim vários professores daquela época que eu lembro assim com muito carinho, que contribuíram bastante, desde quando a gente entrava na escola até quando a gente saía. Então assim, eram momentos muito bons. Passei muitos momentos bons lá dentro, tanto como aluna, como a responsabilidade de estudar para ter a nota, para passar, para conhecer, para deter o conhecimento, como também de pessoa, porque lá dentro também eu tive muitos amigos que eu levo até hoje. Então, assim, são quase mais de 20, 30 anos de amizade que a gente tem, né? Pessoas que eu já conhecia antes da escola, que a gente estudou na mesma escola e que só fortaleceu a amizade. Tenho pessoas que eu estudei lá no primeiro aninho, que até hoje a gente é amigo. Então, assim, foi muito importante, tanto no profissional mesmo, como na vida pessoal, porque a gente aprende muito com as relações com as pessoas. Naquela época era o fundamental e o ginásio, né? E aí depois eu fui para o que antes era o Cefet, e hoje é IFP, né? Eu estudei no Cefet naquela época, fiz o ensino médio lá, e quando eu concluí lá no Cefet, já fui diretamente, eu fui aprovado em primeiro lugar para o curso de letras, português, na Universidade Federal, e em terceiro na UESP. E só que depois eu tive a oportunidade de fazer o curso de Direito, e aí eu optei por fazer o curso de Direito. E aí fui para a Facide. E lá eu me formei, e já no nono período, antes de concluir o curso, eu já tinha sido aprovado na prova da OAB e já fui advogar. Advoguei um tempo, uns 3 anos, e depois eu vim aqui para o Tribunal de Justiça, e hoje eu estou aqui no Tribunal de Justiça do Piauí.
Eu acho assim que gerir é algo muito difícil, é algo muito complicado, porque você trabalha com pessoas, você trabalha, no caso da escola, você trabalha com crianças e com adolescentes, né? Se a escola está completando 30 anos, é porque algo de certo foi feito desde o início, né? Porque a gente tem eu pelo menos tenho uma memória afetiva muito boa da escola em relação à gestão, porque na época também era uma gestão também que ouvia, que acolhia, que fazia eventos na escola, que chamava os alunos para participar, tinham gincanas, tinham festas, e quando eu falo em festa, não é aquela festa à noite para levar todo mundo, não, eram festas mesmo no recreio, para que os alunos pudessem interagir, pudessem conversar, porque a escola também não é só estudo, a escola não é só o conteúdo, a escola também é a socialização das pessoas. E eu acho assim que para o sucesso continuar, é a gestão continuar tendo esse olhar de socializar as pessoas, de conversar com as pessoas e de fazer mais momentos que elas possam interagir e vir a melhorar como pessoa também, porque melhorando como pessoa, com certeza eles vão melhorar como alunos. Era realmente o meu sonho desde criança. Aqui, quando eu estava aqui, eu já tinha aulas de educação física, as aulas para mim eram ótimas, eu tive um bom professor que me impulsionou ainda mais a continuar naquele sonho de ser professora e de educação física. Quando eu saí de Itamar Brito, eu fiz o teste do Instituto Federal e lá fui aprovado. Comecei a cursar o ensino médio lá. Inicialmente, eu me formei em Química, depois eu fiz uma especialização, aí logo passei num concurso para a Polícia Civil, passei num concurso para a Prefeitura de Teresina, também passei em outros concursos, para o estado do Piauí, mas na época eu não quis assumir, passei no estado do Maranhão também, na época eu não quis assumir, esses dois eu passei em primeiro lugar, e aí quando eu me estabilizei na Polícia Civil e como professor, eu ainda também enveredei um pouco para o ramo empresarial. Também, assim que eu concluí o curso de Direito, surgiu uma possibilidade no SEV, no Colégio SEV, para uma disciplina lá que eles ofertaram para os alunos no ensino médio, chamado Noções de Direito, Política e Cidadania. E aí eu trabalhei no SEV por 12 anos. E ministrei essa disciplina lá. E, assim, o que mais eu gostei foi que eu servi também de exemplo para os estudantes do SEV, embora fossem de escola particular, mas eu servi também de exemplo para eles, de incentivo para a vida deles também. Eu tinha colocado isso em mente, terminar o mestrado e terminei. Só que quando eu terminei o mestrado, eu disse, não, eu vou almejar coisas maiores. Vou almejar ser professor de universidade. Só que para isso, às vezes a gente precisa do doutorado, na maioria dos casos, nem sempre, mas o doutorado vai abrir muitas portas. Foi quando eu fiz o doutorado, fui aprovado na Universidade Federal de Goiânia. A princípio eu estava num dilema porque eu não teria bolsa lá, mas graças a Deus deu tudo certo. Passei esses 4 anos fazendo doutorado em Goiânia. A minha mensagem para os alunos da Escola Itamar Brito é de que acreditem, né? De que confiem. A gente, assim como vocês também, né? Como a maioria também, eu saí de uma família realmente muito pobre, né? Eram condições difíceis, a gente ia para a escola a pé, às vezes arrumar uma bicicleta depois de muito tempo, lá pela 6ª série, 7ª série, e realmente eram condições difíceis, né? No entanto, essas condições que eram difíceis, elas foram revertidas pela própria escola, porque quando você quer, quando você se dedica pelo estudo, né, a escola e a administração, como ainda continua lá, ela te faz progredir, te faz alcançar. E foi a partir desses conhecimentos que eu adquiri aí, que eu consegui ir para o IFP depois consegui passar nos vestibulares, e toda essa base, que inclusive surpreendia muita gente. Porque quando a gente chegava, por exemplo, no IFP, que na época era Cefet, né, estudavam alunos, inclusive, de escolas particulares lá. E os professores se surpreendiam com a gente, que não fui só eu, né, outros alunos que foram para o IFP, na época era o Cefet, se surpreendiam com o grau de conhecimento que a gente tinha. Inclusive, na época, a gente participava de concurso de redação, que eu cheguei a ganhar um concurso de redação, as Olimpíadas de Matemática. Então, a gente participava desses eventos que faziam com que a gente aumentasse. Mas, é claro, confie
no que você está recebendo da escola e confie em você, né? Que tudo dá certo. Que aproveite cada momento, não desprezar aquilo que vocês têm. Hoje vocês têm uma escola muito boa em relação ao meu tempo. Tem uma estrutura melhor, não desperdicem o tempo de vocês com outras coisas, e sim com o estudo. Deem valor àquilo que você tem, o professor, respeite seu professor, ele é que está lhe encaminhando para um futuro melhor. Então, o meu recado é que cada aluno dê valor a tudo isso aqui, porque foi conquistado com muito sacrifício, muita batida de porta e fechada de porta, e com muito suor e muito sacrifício, principalmente amor, porque não tem como, não ser de uma escola pública, fazer o que cada professor faz sem amor, sem ética, sem profissionalismo, e fazer aquilo que gosta. Então, deem valor à escola pública. O que eu coloco sempre, e que eu colocava para os meus alunos, é que a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar no nosso potencial. Embora eventualmente nós possamos estar passando por uma realidade não muito que nos beneficie, né? Mas nós temos que acreditar. O primeiro passo é acreditar, é sonhar. E a nossa realidade, ela pode ser mudada se nós nos esforçarmos, se nós estudarmos. O estudo é a forma mais digna que se tem de se alcançar os nossos objetivos, entendeu? Os nossos sonhos. Então eu passo isso para vocês. Se inspirem, busquem estudar, busquem se formar, porque acreditar nos seus sonhos é o primeiro passo para você poder realizar, entendeu? E corram atrás que vai dar certo. E quero deixar um incentivo a cada um dos alunos hoje do Itamar Brito que tem o seu objetivo. O importante é você traçar sua meta, traçar seus sonhos, traçar seus objetivos, que com certeza você vai ter o apoio e incentivo dos professores e da escola. Pode ter certeza que isso não vai faltar, como não faltou para mim, não vai faltar para nenhum de vocês. E vocês são capazes, vocês podem. Na disputa do meu cargo, que eu estou hoje, como funcionária pública, eu enfrentei alunos de boas escolas, né? De outras realidades de escola. Então, o que vocês têm aqui, aproveitem, não desperdicem. Os professores, eles têm que acreditar também nos seus alunos e inspirar, porque tudo tem que ter a motivação, a inspiração. E claro que a realidade da nossa cidade como um todo não é das melhores, mas se o professor acreditar, se o professor puder motivar o aluno, isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de cada um deles. E para os gestores também, né, da escola, cuidem desses alunos, inspirem esses alunos, porque eu estou hoje aqui onde eu estou porque eu fui inspirado, eu tive motivação dos meus professores, tanto do professor Duílio, mas como dos outros professores que lá estiveram, o professor Franzé, a professora Dorinho, o professor Evangelista. Então, motivem os seus alunos que eles vão sim chegar a ter sucesso. Tudo que a gente consegue acrescentar para alguém, né, em termos de positividade, e a gente vê lá na frente aquele resultado positivo de A, de B, de C, a gente se sente altamente satisfeito, né? A gente fica meio emocionado, né, com a coisa, mas para mim é gratificante colocar para eles e para os colegas algo que eles consigam na frente, que eu já passei por isso. Por isso que eu me emociono, né? Quando eu vejo um aluno nosso galgar um espaço maior, faculdade, emprego, isso é gratificante. Nós, como ser humano, nós temos que fazer isso sempre, porque nós não sabemos o dia da manhã, tá? E eu fico bastante emocionado porque eu já vi tantos resultados positivos dentro da escola, fora dela, com nossos alunos, que realmente eu só tenho a agradecer a Deus por sempre colocar coisas boas na vida desses alunos.
Meu nome é Joaquim da Mata, sou cantador de viola. Vim aqui junto a vocês para falar sobre uma escola de excelentes professores, onde o ensinar-se é vola. Professor Itamar Brito, uma escola especial. Há 30 anos atende com educação legal aos jovens e aos adultos de uma forma geral. O trabalho é tão bem feito e traz ótimos resultados, que em meio a vários concursos que foram realizados, vários alunos da escola já têm sido premiados. Professores competentes, exímios educadores, já formaram enfermeiros, policiais, professores e também advogados, empresários e doutores. Nos ideais da escola, muita prestatividade. Semana da língua inglesa, palestras, motividade. Além do combate ao bullying, tem lanches de qualidade. Prefeito era o Alferraz na sua inauguração. José Reis, o secretário, cuidava da educação, convocando seus alunos com muita motivação. Dessa forma, a nossa escola vai crescendo a cada instante. Com sucesso vai levando a educação adiante, para que cada aluno tenha um futuro mais brilhante. Olá, família Itamar Brito, Escola Municipal Itamar Brito, aqui na Zona Leste de Teresina. É um prazer estar participando desse momento, desses 30 anos de vocês aqui dentro dessa escola. E por aqui já se passaram vários profissionais, vários alunos hoje, né, que estão em outros estados e que estudaram aqui com muito orgulho, vestindo essa camisa da educação. Eu fui gerente da SEMEC, né, gerente de assistência ao educando, e naquela época a gente começou um trabalho de reforma da escola, que é a climatização, a questão da cobertura da quadra, a questão do ambiente, né, da própria escola, mas também o transporte escolar, que as crianças vinham do Gurupá, dessa região, e eu coloquei o transporte escolar para justamente ter um conforto maior. Mas o maior apreço que eu tenho pelo Itamar Brito é da equipe.
A equipe do Itamar Brito sempre foi muito unida, muito cordeira. E desse trabalho que foi feito durante todo esse tempo, várias direções, mas aqui fica aqui o meu abraço a todos vocês que fazem essa linda escola e que eu acho que é um modelo, né, para a própria SEMEC. Eu acredito muito que a educação transforma, mas de forma coletiva, onde vocês que estão hoje no Itamar Brito, tem gente aqui que já tem 30 anos, né? Tem 28, tem 25, mas o Itamar Brito está de parabéns e fica aqui o meu abraço, o meu carinho e a minha satisfação de ter participado junto com vocês dessa história. E obrigado pelo convite. O Itamar Brito hoje é uma referência na Zona Leste Teresina. Muito obrigado e a gente está junto. E lembrando aqui aos professores, parabéns. É muito bom estar aqui nessa escola. Eu amo estar aqui nessa escola porque aqui é uma família. É uma escola que sabe acolher o aluno, como também os professores e todos os funcionários que fazem parte desta grande família que é o Itamar Brito. Essa escola, para mim, é até resposta de oração, em estar aqui participando dessa equipe tão bonita que é o Itamar Brito. Eu cheguei aqui em 2017, passei no concurso e já vim para assumir. E eu fui muito bem acolhida pela equipe gestora e pelo alunado também, graças a Deus. E aqui eu aprendi a ser professora, porque quando a gente sai da universidade, a gente não sabe muita coisa, não. Sabe muita teoria, né? Mas foi aqui que eu aprendi a lidar com gente e eu também fui muito bem recebida, só tenho gratidão. Para mim, é um ambiente organizacional fantástico. Eu gosto muito, já repeti isso algumas vezes para alguns colegas, né, que o Itamar Brito ele tem um clima organizacional positivo, muito bom, onde você se sente bem, onde todos nós nos tratamos com respeito, né, onde a gestão também faz o seu papel, nos auxilia, claro, na medida do possível, e tudo isso assim, favorece, facilita para que a gente possa assim, cuidar bem e estar, né? Então, estar aqui no Itamar Brito, para mim, não é um peso, né? Apesar da profissão ser bem exigente, mas é uma satisfação, é uma alegria estar aqui, né? Às vezes eu venho até doente, muitas vezes, né? Trabalhar, porque eu sei que é importante estar aqui, e assim, a gente vai também levando aos alunos, né, um nível de conscientização, para que também a nossa presença, o nosso estar aqui faça a diferença na vida deles enquanto cidadãos do futuro. O Itamar, ele tem um clima diferente de outras escolas, sabia, Doílio? E eu chego sempre sorrindo. Quando eu não venho, eu sinto falta. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu logo me surpreendi com o Igor, porque o Igor disse, eu fui seu aluno. Então, assim, eu relembrei, eu me senti acolhida. Depois eu tive o Nelinho também, que eu tenho uma boa amizade, que graças a Deus também me acolheu da mesma forma do Igor. E aí foi aos poucos eu conhecendo alguns professores e todos eles também tiveram a mesma, né, recepção. Então esse laço de união que nós temos com todos os professores faz o nosso dia a dia melhor. Eu posso até chegar com algum problema, mas quando chega a hora do recreio, quando eu chego na escola, eu consigo abstrair. E os alunos, né, nós tivemos no ano passado, é notório que a gente sempre tem 1 ou 2, 3 alunos que são difíceis, mas a dificuldade existe, né? Principalmente porque a gente não tem o apoio dos pais, que deveriam estar continuamente com a gente, mas nós temos o apoio da direção. Então, sempre que nós temos dificuldade, que eu tenho dificuldade, o Nelinho e o Igor estão aptos a me ajudar na caminhada. Eu me sinto muito feliz porque eu adoro trabalhar com educação e essa escola é uma escola onde tem a colaboração de todos, onde nós somos todos amigos, inclusive nós temos até um grupo, Família Itamar Brito, porque todos cooperam, todos contribuem para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Eu cheguei do interior, né? Interior do Piauí, de Luzilândia, né? Que é uma cidade, a gente fala interior. E eu vim estudar aqui. O ônibus coletivo que eu pegava passava aqui na porta e toda vez que eu passava, eu olhava para essa escola e eu pensava. Eu sentia, não era um pensamento, não era algo espontâneo, mas eu sentia que eu ia ter uma experiência aqui.
E eu ficava olhando para aquilo, nossa, que coisa estranha. Enfim, o tempo passou, abriu o concurso da SEMEC e eu fiz. Passei. E quando eu passei, eu fui lá na SEMEC morrendo de alegria. Eita, eu vou pedir para me lotar naquela escola. Quando eu chego lá, me disseram, olha, não é assim que funciona. A gente vai ver onde tem disponibilidade. Se tiver, você vai, mas você não tem como escolher. Eu fiquei arrasada. Pensei, nossa, não vai dar certo. Mas eu lembrei daquela intuição que eu tinha muito forte. E quando ela abriu o sistema, ela disse, olha, você tem muita sorte, moça, porque só tem uma vaga, só abriu uma escola aqui para mim e a escola estava abrindo. Eu falei, tá vendo? Então eu acredito que Deus tinha um propósito para mim aqui, eu não estou aqui por acaso, estou aqui para aprender e também para compartilhar das coisas que tenho vivido. Eu gosto daqui porque a equipe é acolhedora, né? Professor Nelinho, professor Igor, sempre muito acolhedores, pessoas muito humanas. E os nossos colegas, né, professores também, nós somos bastante unidos. E os alunos também, né? Os alunos, eles embora as dificuldades que nós temos, sim, como professor, né, em qualquer escola, mas aqui eu sinto esse acolhimento dos alunos também. Eu amo trabalhar no Itamar Brito, né? Eu cheguei no Itamar Brito em 2008, né, como estagiário, né? Cheguei como estagiário em 2008. Então, assim, logo após, final de 2009, né, surgiu o concurso da prefeitura e eu fiz. E, né, logo terminou meu contrato como estagiário em dezembro, né, saiu o resultado tudo, e aí eu fui classificado, passei, né, e fui ser lotado, né. Interessante que tinha uma escola próximo da minha casa, muito próximo mesmo. Mas como eu já tinha estado em Itamar Brito em 2009, tinha um pessoal aqui muito acolhedor, né? A direção da escola sempre foi muito acolhedora, nos deixou bem à vontade. Eu não tive dúvida nenhuma de que eu retornaria agora como professor efetivo, né? Então, em 2010, eu retornei como professor efetivo e estou até hoje. Até o dia que Deus permitir. Lá, para mim, é uma família. Viu? Eu tenho muitas saudades e gratidão por tudo, viu? Por tudo mesmo que eu aprendi lá e pela amizade que fiz lá, tanto na escola como na comunidade escolar. Sinto saudades. E então aqui é mais, a gente fala que é mais do que um local de trabalho, é realmente uma família. Por isso que eu, quando eu acordo de manhã, eu acordo com alegria para vir para o Itamar Brito, porque eu sei que vai ser um dia bom. E se eu precisar de apoio em qualquer área, eu tenho aqui. E isso é muito bom. O Itamar Brito, ele recebe todo mundo de braços abertos, né? Porque aqui eu me sinto muito assim, como que eu estivesse em casa, que é uma casa, né? Para mim não é um trabalho, é uma casa. Né? Porque já é algo mesmo que faz parte da gente, né? Da nossa vida. Eu quero parabenizar a equipe gestora dessa escola pelos 30 anos de escola, que não são 30 dias, é uma linda história já construída, né, com muitas lutas, mas também com vitórias, e que possam persistir assim. Eu acredito que a paciência é o ponto mais forte da gestão e o amor pela educação é a maior qualidade. Então, que permaneçam assim firmes nesse propósito, junto a uma equipe que faz acontecer todo esse processo de ensino-aprendizagem. Parabéns. Desejo sucesso ao gestor, é o professor Nelinho. Tive a oportunidade de trabalhar com ele também. Lembro demais do trabalho do Nelinho como educador físico aqui na nossa escola. Desejo sucesso. Eu sei que é extremamente complicado esse processo de gestão, esse momento de gestão.
é lidar com uma escola como um todo, a comunidade escolar toda, não só estudantes, professores e funcionários, mas a comunidade toda precisa ser cuidada. Então, é preciso que cada gestor tenha determinação, vontade de fazer o trabalho. E muita coisa não depende apenas do gestor. E para os estudantes eu desejo o melhor, que eles tenham foco, que eles sejam determinados naquilo que é importante. Hoje nós temos aqui ex-alunos que estão com funções bem definidas e são bem-sucedidos. Hoje eu fiquei extremamente feliz quando eu descobri que um ex-aluno da nossa escola é professor da Universidade Federal do Piauí, doutor em biologia. Isso para a gente é a maior alegria, é o resultado de um trabalho que foi feito por muitos, é uma caminhada desse aluno, desse estudante. Então, aos estudantes eu desejo foco, determinação e muita vontade. Talvez não seja muito fácil para eles estudar, talvez não seja bom, mas esse é o caminho do sucesso, de uma vida melhor, de um futuro grandioso. Onde tudo começou foi aqui no Itamar Brito. Tudo começou aqui e é um motivo de orgulho e de satisfação. E a gente quer sempre mais se desenvolver e trazer o desenvolvimento para a nossa escola. Ainda falando da união de uma equipe, lembro de um lindo pensamento que diz: um sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só, mas um sonho que se sonha junto é a realidade. E essa é a realidade da Escola Municipal Itamar de Souza Brito. Eu posso frisar infinitamente gratidão.